Oi, som? Dá para ouvir aí? Boa tarde a todos. Eu sou o Nóbrega, como o Emílio apresentou, a empresa Shop Soldas. E vamos fazer um exercício um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui. Apesar da feira e todo o conteúdo ser voltado para a parte técnica, nós vamos abranger um pouquinho também da parte técnica. Mas a gente sempre se deslumbra e se alegra em ver inúmeras potências e máquinas diferentes, sem se dar conta que nós temos uma das máquinas mais fantásticas aí do universo, que é capaz de realizar inúmeras coisas quase que do impossível, que é o nosso próprio cérebro. Para entender isso, o Emílio trazendo uma realidade de que mão de obra se tem faltado no mercado, até a juventude não segmenta, não aprende muito para parar para ouvir o treinamento ou a parte técnica. Difícil, né? Para quem tem algum conhecido, para quem é pai, para quem quer passar o conteúdo do que você tem de informação para outra pessoa, nós percebemos o quanto tem se encontrado dificuldades sobre isso. E isso não é um problema técnico, sem dúvida, é um problema humano. Então, dentro de alguns minutos aqui que a gente tem nessa palestra, a gente vai abranger um pouquinho como poder identificar os pontos de liderança e capacidade que cada um aqui tem para exercer e para se desenvolver, e também como poder utilizar isso em automação e em negócios diretamente voltados para a solda. Eu acho que todos aqui trabalham, todos aqui conhecem, todos aqui são voltados aí para o ramo, ligados para a solda, até por isso que estamos aqui numa feira de soldas. O ano passado foi a primeira participação Shop das Soldas na Welding Show. Em 2024, aceitem o convite aí com alegria do Emílio para poder palestrar. E o ano passado nós trouxemos sobre inovação de processos de locação, sobre tendências de mercado. Ali já se falava sobre várias coisas que a gente vê hoje sendo direcionadas, muitas pessoas caminhando para o ramo de locação. E também já se falava desde o ano passado sobre um pouquinho de recesso. Para quem trabalha com obra, percebia que estava se esperando um cenário aí, economicamente falando, um pouquinho mais complicado. Não é o tema de hoje, hoje nós vamos falar sobre liderança e automação em novos negócios para solda. Meu nome é Neylor Nóbrega, todo mundo conhece por Nóbrega, que o nome aqui é complicado, e um breve currículo para vocês. Sou formado em técnico em eletrônica. Eu tenho um anseio curioso pelo saber e pelo pensar e pelo conhecimento. Formado em técnica eletrônica, depois formei em TI, o antigo processamento de dados. Aí fui para graduação em administração, depois em comunicação social, e por último eu sou pós-graduado em MBA em gestão de projetos. Por isso que traz a propriedade um pouquinho para falar sobre a automação. Bom, diferente do que os slides que vocês viram aqui, o Pedro, não está rolando não. Agora foi. Falar sobre liderança e olhar para esse cenário, você já consegue se imaginar quem que é o líder que está ali, cada um de nós. No momento, olhando para o horizonte, ali diante de uma paisagem muito bonita e para refletir, a gente consegue fazer um exercício de voltar para dentro de nós mesmos e procurar encontrar quem é esse líder que deve ser aí lapidado um pouquinho mais. Aqui eu trouxe 3 palavras a se pensar. A gente começa e termina a palestra nesse assunto, dizendo sobre esperar, que aqui está ligado ao tempo. O Emílio trouxe o exemplo dos jovens. Então, quem viu uma criança nascer, você pode querer que ela seja ali um soldador, um médico, seja lá o que for, mas não está apto para isso. Tem que esperar, tem o tempo necessário para se crescer, se desenvolver. E não só na espera ligada ao tempo, você precisa entender por que você está aqui nessa feira de solda, qual que é a sua função no mundo, o que você tem a agregar no seu conhecimento, na sua empresa, no seu ramo, na sua família. Tem que entender o porquê. E por último é a ação, é o agir. Se você não estiver pronto para agir no momento certo, para transbordar esse conhecimento, para preparar alguém, para ensinar, você vai ficar ali só com cara de paisagem mesmo, vendo a vida passar. Nesses 3 pontos, a gente vai pensar um pouquinho sobre o conceito. Eu trago aqui o que, se você busca o dicionário ali, você vai pesquisar, qual que é o conceito da liderança. Liderança é a capacidade de influenciar, motivar e guiar pessoas em direção a um objetivo sem se limitar a uma posição de poder comum, também diz aqui. Está faltando a palavra, está em preto aqui, não deu para ver. Capacidade de influenciar, motivar, guiar pessoas em direção ao objetivo comum. E aí eu pergunto, vocês já se viram líderes em algum momento? Vocês se sentem líderes? Vocês direcionam pessoas? Vocês ensinam? Se for pegar
de 80 ou 100 anos para trás, era muito fácil ter líderes professores, por exemplo, porque a hierarquia da obediência já estava estabelecida, que quem estava na frente tinha o conteúdo suficiente para ensinar, então o aluno ele fazia o quê? Ele ouvia, ele copiava, ele aprendia. Os pais, da mesma forma, e assim outros líderes, tinham a autonomia, tinham a autoridade de ter propriedade daquilo que está falando. E o que acontece hoje? A mesma coisa que acontece hoje em dia, né? O professor tem que praticamente implorar um minuto de atenção, tem que aí praticamente fazer malabarismos ali na frente da sala de aula, sendo que o aluno, né, ou quem está aprendendo não percebe que o conteúdo se faz necessário para a sua própria formação pessoal. E aí eu trago dentro desse ponto 3 formas de habilidades, né? O conceito vem trazendo em inglês. Habilidades duras, o hard skills. Tá ok aí? Dá para continuar? Dentro dessa habilidade dura, que se diz as hard skills, é o que vem acontecendo exatamente no mercado. As contratações são devidas pelas habilidades técnicas. Então se procuram aí os engenheiros, os técnicos em solda, os eletrônicos e qualquer outro segmento voltado para a sua habilidade técnica, mas ao mesmo tempo em massa acontece isso aqui, ó, se demite pelo comportamento. É como você vê, dá mais um ramo técnico, né? Da área de solda, que você tem um pensamento mais voltado para o raciocínio lógico, a gente encontra muitos soldadores, muitos colaboradores nas empresas, tantas vezes introspectivos. Eles não precisam ser treinados a fazer o processo de venda, por exemplo, mas eles precisam, de repente, trazer um pouquinho mais. Oi, melhorou? Acho que era a bateria. Eles precisam, de repente, trazer um pouquinho mais o entendimento e a participação do que eles têm de visão de mundo para poder, assim, também ter um segmento, um crescimento, seja aí qual for o ramo. E muitas vezes eles caminham por uma desmotivação, porque dentro dos hard skills deles tem uma dificuldade na capacidade de comunicação. Eles não conseguem, então, expressar. Voltando do slide anterior da liderança, nós tínhamos aquele líder muitas vezes opressor e autoritário, que não era o fato específico no exemplo que eu dei do professor e dos pais, era porque se na hierarquia se parava para ouvir. Nos tempos de hoje, século XX, essa liderança foi dissipada, então, mesmo quando eles não respondem, eles são os questionadores, por que aquele camarada está me mandando fazer aquilo ou está me pedindo aquilo. Então, muitas vezes estão desmotivados, estão trabalhando aí sem saber o porquê e não procuram se desenvolver também como líderes desse autoconhecimento, nessa busca pelo saber que se faz necessário. E aí vai se trabalhar, quando você cria aqui pelo soft skill, vai se dizer as habilidades mais leves, que muitos nos dias de hoje procuram desenvolver, uma inteligência emocional, uma criatividade, uma comunicação e poder adaptar ao trabalho em equipe. Nessa busca da soft skill, das habilidades mais leves, é que se tem perdido tantos e tantos profissionais e pessoas boas que poderiam ser posicionadas em diversas áreas aí de ponta, porque são roubados, talvez não seja essa a palavra, mas são enganados, ludibriados, para um mundo da velocidade, que é o que o Emílio estava falando aqui na frente. Eles querem ser influencer, eles querem o retorno rápido. Lembra no primeiro slide que eu falei aqui? Esperar, entender e agir. Se tivesse tempo, se a gente fosse fazer uma partilha e não uma palestra, eu vi a experiência de cada um que te trouxe até aqui. Todo mundo tem algo para contribuir, todo mundo tem uma trajetória, todo mundo tem um norte ainda procurando, uma inquietude, ainda buscando encontrar. Todo mundo teria uma explicação que as coisas, e na maioria das vezes, não aconteceram de formas instantâneas, não aconteceram de formas imediatas. A gente ouve algumas ideias, né, como por exemplo, não, o líder ele nasce por si só, e realmente existe uma liderança autoritária, existem pessoas que despontam mais, que são mais voltadas para a ação, mas não é esse líder que a gente quer trazer aqui nessa palestra de hoje, ligado com automação no ramo de solda, que vai ligar com a criatividade. Então estou fazendo com vocês aí um brainstorm, um pensamento para buscar trazer como ser esse líder de hoje e poder operar aí no ramo onde vocês estão trabalhando. Saber esperar, saber entender e saber agir. Então, voltando aqui sobre os soft skills, milhares, eu não tenho o número exato, mas milhares de jovens da Europa, na América, nos Estados Unidos, saiu uma matéria recente sobre cerca de 40%
dos jovens que ingressando em novas oportunidades, deixam antes do primeiro ano, porque procuram viver nesse conceito das habilidades leves, né? Da inteligência emocional e da criatividade no trabalho em equipe, mas eles preferem viver por si só. Não, eu vou desvendar sozinho, vou trabalhar no Uber, vou seguir tal qual caminho. Até aí tudo bem, pela opção dele. O que nós como humanidade e nós como grupo específico em solda a gente perde? Nesse anseio de velocidade deles, se perde-se muitos talentos e eles também caminham muitas vezes numa frustração do isolamento e do individualismo que a sociedade tem tendenciadamente atravessado aí em velocidade muito bruta, muito bruta. Sem perceber, eles vão cair no individualismo e resolvendo as questões por si só. Por último, para a gente pular aqui do ponto da liderança, o que é o líder que nós procuramos ser? E todo mundo aqui tem potencial para perceber isso. Quando você faz uma espiral de dentro para fora, e não é numa questão de ficar dialogando, eu vou transformar aqui a ferro e fogo, meu camarada vai virar um líder a partir de agora. Não, na verdade a liderança se faz intuitiva e por si só, quando o outro percebe então a sua capacidade, as suas habilidades de explicação, de elaboração, de entendimento, de estudo. A liderança ela é impositiva. Se você coloca em prática o que você sabe, o que você aprende, automaticamente alguém próximo de ti vai falar assim, não, a partir de agora aquele ali é meu líder no corte, a partir de agora esse aqui é meu líder na solda. E essa liderança se faz construído desde que você tenha esse espiral para dentro de si e poder perceber ao seu redor, então, o que é o líder que nós estamos falando aqui, que seria o ideal. Aquele que promove, identifica e desenvolve as habilidades poderosas, o power skill. Então, antes de olhar para o outro, tem que fazer um exercício de olhar para dentro de si. Trazendo uma analogia aí breve de um pai que queria muito ensinar o filho, que o filho dizia que tinha muita coisa errada no mundo e estava revoltado. Pai, você não sabe de nada. Quem já ouviu uma história dessa aí não acontece nos dias de hoje, né? Normalmente a criança vai ter um momento de questionar ali um pouquinho o mundo, e aí o pai, num exemplo, pegou uma capa de revista, uma folha grande que tinha ali o globo desenhado, o mapa, né, do mundo. E aí ele picou, cortou em vários pedaços, fez ali um quebra-cabeça e falou assim, tá bom, meu filho, já que você se dá conta de resolver todos os problemas do mundo, resolve esse quebra-cabeça aqui, que eu quero saber se você conhece. Surpreendentemente, o pai virou as costas ali, em poucos minutos o globo estava montado. Ele falou assim, ué, mas tinha tantos países pequenininhos ali na Europa, na África, uns nomes que nem eu sabia direito, mas como é que você fez isso? O filho responde, pai, realmente eu não tenho a resposta de como consertar o mundo, mas como o senhor cortou aí uma folha de revista, eu virei do outro lado e percebi que ali tinha uma figura de um homem, tinha uma propaganda de um homem. E ali o homem eu sei como é que se monta, então eu montei o quebra-cabeça do avesso do homem e ali o mapa mundi estava montado. Esse é o líder que eu quero trazer como exemplo. Você se conhecendo, você se aprimorando, você aperfeiçoando, você é capaz de não consertar o mundo, mas entender qual que é a sua função, no que você tem negligenciado, o quanto você tem promovido. Ah, mas não tem tempo de ouvir, eu tenho tal conteúdo, mas o pessoal está toda uma correria, não querem me ouvir. Se faça serviço, se saiba esperar o tempo certo de se posicionar, se envolva, aponte para as pessoas certas. Então nós precisamos, no nosso ramo, líderes, pessoas que pratiquem a gestão da forma correta. E somos nós, dependente da área que vocês estiverem. Então, passando da parte da liderança, a gente entra aqui no conceito de automação. O que é automação? É o uso de sistemas de tecnologia para executar tarefas com o mínimo de intervenção humana. Eu não precisaria nem dizer, vocês conhecem muito bem, mas eu vou trazer um conceito diferente, que não dá para se ver na palestra igual a anterior que nós tivemos sobre os robôs, né? Da Raíssa trouxe aqui o robô, tecnologia voltado para o ramo de solda. A automação que eu quero dizer um pouquinho a mais está um pouco atrás disso, porque tudo se volta e acaba sendo como automação, desde que facilite e diminua a intervenção humana para a prática das nossas operações no dia a dia no trabalho e no ramo da indústria e no ramo de solda. Então, tem coisas que às vezes não chega para a gente, mas tem diversas ferramentas que vão gerar automação até nesses aplicativos aí, nesse computadorzinho que a gente usa em mão, que a gente utiliza, o nosso celular, como robôs de resposta automática de rede social, como pesquisas da inteligência artificial, que a gente ouviu falar tanto, e aqui eu não vou tomar tanto tempo para dizer sobre tudo isso. Fato é
que o tempo todo nós descobrimos novidades, descobrimos aí o avanço da tecnologia e nos surpreendemos com essa questão toda acontecendo ao nosso redor. A pergunta que eu faço a vocês e que fica aqui, e vocês? E nós? Como participar dessa evolução toda? A gente vai ficar aqui assistindo? A gente vai ficar aqui esperando os aplicativos para a gente operar? Ou trabalhando essa liderança, a gente consegue de repente colocar aí a cabeça para pensar e falar, mas de que forma que eu posso agir? Volta naquele primeiro slide. Primeiro eu preciso entender algo que possa ser feito. Todo mundo tem algo a ser aperfeiçoado. Todo mundo tem algo aí a ser até personalizado. Primeiro precisa se entender, depois pôr em prática, vai agir. Pô, eu não sou a pessoa específica de TI, mas eu sei quem possa fazer. É curioso aqui na feira de soldas, na hora de solda, segunda edição, e estava falando aqui com alguns parceiros e alguns amigos, a maioria deles começa-se de uma ideia e ali vai aprimorando, e ali vai aperfeiçoando, e aí vai se unindo as pessoas certas, as pessoas técnicas, as pessoas voltadas para o ramo, e aí então da onde surgem as grandes ideias. Às vezes a gente fica bloqueado aí, parado em vários conceitos, o pessoal fala, não dá para se reinventar a roda. Dá sim, gente, dá sim. Não é porque o mundo está desse jeito que eu trouxe uma analogia, uma perspectiva, talvez possa desanimar, mas é muito pelo contrário. Vocês são chamados a serem líderes. E vocês são chamados a buscar essa automação para cada vez mais poder ter autonomia no mundo de uma velocidade muito absurda, que a gente precisa ganhar tempo. Então, dentro dos processos de vocês, dá para se automatizar muito mais. E aí eu trago brincando aqui um conceito, tem algumas ideias de pessoas que não vou ficar entrando muito no ponto, mas que surgiram de grandes ideias que estavam ali, vamos dizer, escondidas dentro do pensar deles, mas eles perseveraram, eles não desistiram, eles colocaram para fora. E uma coisa cômica dentro disso, quem conhece um pouquinho de marketing já ouviu falar do MVP, o mínimo viável do produto, que é um primeiro protótipo, você vai aprimorando. E aqui eu trouxe, até para descontrair um pouquinho o nosso tema, o IVP. O que seria o IVP? O Índice de Viração Própria. E o brasileiro é fera num negócio desse aqui. O brasileiro sempre cria algumas coisas que você não consegue nem entender, nem explicar porquê, mas funciona, mas se resolve. E aí eu trouxe 2 vídeos, eu vou pedir para o Pedro ficar no gatilho ali. Antes eu vou explicar primeiramente, num exemplo simples, até como convidado aqui para palestrar vocês, eu posso falar de mim, de nós, né, de mim mesmo. A empresa Shop da Soda saiu de um ponto onde estava em locação, e aí fomos com um prédio construído, período pós-pandemia. Nesse prédio não tinha uma saída de vazão no andar de baixo pela garagem. Para nós estava funcional, porque seria só uma garagem, o carro entraria e sairia. Quando veio os bombeiros, ele disse assim, você precisa ter uma escada aqui, porque se bate um carro na porta da garagem, era uma entrada única, se alguém se machuca, se pega fogo, como que eles vão sair lá de dentro? Eu não tinha pensado nisso. Então, tivemos que chamar um pedreiro, e a gente quebrou a laje ali e desceu uma escada caracol. Nada de novo para vocês. Dessa escada ficou um vão, ficou vazado. E como a gente trabalha com equipamentos e produtos pesados, a gente ficou procurando desenvolver uma automação, uma inteligência para que se facilitasse o serviço de descer e subir equipamentos da nossa operação, da loja. Onde está a sacada, a diferença? Talvez aqui muitos já possam ter visto algo parecido, não é nada de reinventar a roda, mas no nosso caso, para a nossa funcionalidade, como a escada caracol terminava num plano que precisava abastecer os produtos nos veículos e precisava entrar e passar pessoas, a primeira coisa que eu pensei foi, vou pôr uma talha, vamos fazer um elevador aqui. Só que o elevador ele não podia ter 4 hastes, ele não poderia ser uma gaiola comum, porque as hastes ficariam bem na frente da entrada da escada, nos degraus, para subir a escada. Então, aí dentro desse tema que a gente está falando sobre a liderança, sobre a busca do conhecimento e sobre a automação, a gente desenvolveu essa escada aqui. Consegue colocar aí, Pedro, por favor, o vídeo da escada? Pode deixar sem som mesmo, tem sem som. Não sei se dá para ver muito bem, mas aqui no término dessa escada caracol não tem os 4 pilares que precisariam normalmente para todo e qualquer equipamento de elevador, mas ele tem um basculante. Se descer mais um pouquinho e dar um pause, por favor.
ele tem um basculante aqui. A guia, né, os trilhos, a roldana, ela tá, pode pausar aí. Ela tá trafegando nessas duas guias que estão ancoradas na parede. E por que precisariam estar apoiados? Porque se só tem uma talha ou elevador solto, essa gaiola, essa base ficaria girando. A maioria de vocês podia estar aqui me explicando até melhor com conhecimentos técnicos sobre isso aqui. Mas dentro da busca pelo aprimoramento da nossa necessidade, a gente falou, bom, não vai obstruir a saída das pessoas aqui embaixo, mas vai conseguir controlar essa guia. Então, foi feito dessa base. Eu expliquei para alguns soldadores, algumas pessoas que passavam, muita gente não entendia, mas um deles entendeu e colocou em prática. É engraçado que depois disso, muita gente passava e falou, poxa, eu vou fazer também na minha casa, ou eu vou fazer uma para descer minha avó que está no andar de cima, e começou uma coisa louca do pessoal ficar partilhando, e é incrível nessa linha de liderança e de automação, como as ideias vão surgindo, é um espiral que não tem fim, o pessoal vem, não, mas vamos pôr freio aqui, vamos fazer assim, lá embaixo você põe outro braço basculante, vai embora. Vocês que são do ramo de solda e conhecem a indústria, essa é uma das dádivas aí do nosso ramo. A gente é capaz de recriar, de reorganizar, de construir. Então, por isso que a criatividade fica sempre aflorada aqui no nosso ramo. E dentro do IVP, do Índice de Viração Própria, eu peguei um outro vídeo aí, foi o segundo vídeo, que vocês mesmos podem, os senhores podem comentar sobre esse vídeo, que até hoje eu estou tentando entender como que ele conseguiu rodar, mas é mais para brincar aqui com a gente também e elucidar aí do que eu quero dizer sobre o tema, pode colocar, o tema de liderança e de automação. Um tempinho para ele plugar, tá o vídeo escrito moto aí, alguma coisa moto. Olha lá. Olha o camarada, ele parou o carro, isso é no Rio de Janeiro, ele parou o carro e falou, não, deixa eu filmar isso aqui, deixa eu ver o que está acontecendo, não é possível. O cara foi, acho que num desmanche, tem um pedaço de um carro cortado, ele está puxando numa moto aqui e fazendo táxi. Olha lá o pessoal lá dentro, olha os passageiros, olha a senhorinha lá. Olha lá, foi embora, com placa e tudo. Então, vocês já ouviram falar que o brasileiro devia ser estudado pela NASA, né? Tem diversos exemplos, vocês já viram muitas coisas aí pela internet também, mas achei curioso trazer esse ponto para a gente exercitar um pouquinho que todo mundo é chamado aí, todo mundo é capaz de desenvolver algo, de ir atrás de uma inovação, de ir atrás de uma ideia, de colocar em prática aí o seu saber, que muitas vezes está escondido, tantos tesouros tem aqui nessa sala. Se a gente tivesse tempo, a gente fazia aí algumas dinâmicas de criatividade. Pode voltar no slide, que a gente vai indo para a nossa parte final aqui. Bom, por isso eu trouxe o índice de viração própria. Imagina o Santos Dumont, não tinha ninguém falando do lado, não, não faz isso aí que dá certo, isso aí vai te atrapalhar. Então, foi nas tentativas e erros, e muitas tentativas e erros, que todas essas ideias, os grandes pensadores, os grandes gênios do mundo, trouxeram todas as facilidades que a gente trouxe e vem utilizando até os dias de hoje. Aqui eu vou pular, mas quem quiser depois me procurar, eu tenho aqui pelo QR Code, você vai ter acesso a muitas ferramentas de automação para mídia digital, para internet, para vídeo corporativo, para busca de marca, para apresentação. Tem muita coisa legal aqui que dá para trabalhar voltado para automação, como eu disse, diferente do que a gente está acostumado a ver automação fisicamente mostrada no nosso ramo de solda. E por último, falamos de liderança, falamos de automação, brevemente, né? Vamos falar um pouquinho sobre novos negócios em solda. Dentro desses problemas trazidos, muitos analistas de corporações trazem esse conceito de que as empresas vivem sobre pessoas, processos e tecnologia. Isso aqui tem que ser trabalhado incessantemente, porque senão nós não ficamos atualizados ao mercado. Nós aí podemos então deixar de existir. Existem alguns especialistas que colocam que as empresas precisam de pessoas, pessoas e pessoas. Porque afinal, mesmo com todas as palestras que nós estamos tendo, mesmo com a automação robótica, chega a hora que aquele negócio para. Chega que é uma hora que desliga ali da tomada, chega uma hora que dá um pepino ali no maquinário. Então, as pessoas, nós somos pessoas, peças fundamentais
dentro de todo o processo de soldagem, processo de indústria, processo de automação e liderança dentro das companhias nos locais que nós trabalhamos. Como eu não ia deixar de fazer a ponte, fazer um lobbyzinho aí para ganhar um tempo, praticamente é um pouco disso, não sei se alguém quiser perguntar, se deu para entender, é um convite à reflexão sobre nossa gestão, sobre nossa liderança e sobre autonomia. Mas aí, por fim, eu termino trazendo algumas ideias. Nós, empresa de solda, voltado, Shopping das Soldas, para distribuição de locação, equipamentos de solda, materiais de EPI, materiais elétricos, fomos percebendo o que aconteceu com o mercado. A gente foi ficando, de certa forma, obsoleto. As mídias digitais aí, a venda online, foi se levando uma boa fatia do faturamento. Depois, a própria busca incessante aí pela disputa de mercado foi se levando uma outra fatia aí do faturamento. E como é que você continua se posicionando? Se movendo, buscando aí automação, buscando a liderança. E aí nós surgimos então, por isso que eu não estou aí hoje com a blusa do Shopping das Soldas, não sei se dá para ver aí, nós temos um time Shop Vendas. Todos convidados, que a maioria já passou ali pelo stand, estamos com um time efetivo na parte de vendas para unir forças e fazer parcerias. Poxa, mas vai vender uma empresa de solda, vai vender algo, outro também vende algo de solda. Não, a gente tem outros conteúdos, algumas coisas que eu trouxe como inovação em negócios, e uma delas, por exemplo, a economia de energia. Não sei se vocês já ouviram isso aqui, ó. Mercado Livre de Energia. Todo mundo tem uma conta plugada lá na algum órgão, entre as maiores aí do Brasil. A gente conhece aqui em São Paulo, acho que é Enel. Em 2024, o Mercado Livre registrou um aumento recorde de 67%, com 25.966 novas unidades consumidoras, totalizando 64.497 unidades. Abertura para todos os consumidores de alta tensão. Aí tem a portaria aqui, permitiu que todos os contribuintes de alta tensão pudessem escolher seu fornecedor, impulsionando a imigração para o Mercado Livre. Ganhos estimados, aqui se fala de economia, e todo mundo de indústria trabalha com energia, de 25% a 35%. Sendo necessário analisar o caso. Só para deixar uma cerejinha no bolo, uma coisa que a gente foi aprendendo prática do mercado é um comissionamento, é 1% de comissão sobre dicas e indicações de clientes para a economia de energia, sem compromisso, sem custo. Vamos lá estudar sua empresa. Talvez tenha um leque enorme que nessa própria economia e na automação, eles vão ter então um outro fôlego, um outro foco, vai perceber que vai trazer uma redução no seu consumo. Isso pode ser virado e tratado sobre equipamentos de vendas. Estamos abertos para outros produtos, outras parcerias e, por fim, aqui está o logotipo do que eu quis dizer sobre essa automação e sobre essa liderança. Tem alguma coisa a ver a tinta com solda? Diretamente no processo de aplicação, não, mas todo mundo que solda, na maioria, trabalha com o quê? Com ferro. Então, nós segmentamos aqui uma tinta dupla função. Ela vai trabalhar tanto como fundo e como acabamento. E nós estamos lançando aqui na Welding Show 2025. Quem quiser conhecer, quem quiser procurar, média de 15% abaixo dos grandes players de mercado e de qualidade, eu posso dizer que é pau a pau, que é pauleira. Contudo, eu termino mostrando aqui nosso grupo, Shop Vendas, o Shop das Soldas e o Shop Tintas. Convido vocês a participarem do stand. Hoje a gente vai terminar sorteando ali algum equipamento. E eu venho aqui agradecer então a oportunidade, o Emílio, o Welding Show, para poder partilhar um pouquinho com vocês sobre o tema de hoje. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde. Muito bem, Mr.